Olá, tudo bem? Eu sou a Renata Flores, jornalista, e te faço uma pergunta. Como é que os advogados e advogadas podem assessorar os seus clientes tributários com segurança diante dos impactos da reforma? Nesse primeiro episódio da série FGV Law em Movimento, nós vamos conversar sobre os principais desafios operacionais decorrentes da reforma tributária com Fábio Pereira da Silva, advogado e professor do FGV Law. Fábio, seja muito bem-vindo. Nós vamos falar sobre um assunto em pauta na sociedade, cada vez mais democratizado, e é para isso que nós estamos aqui, para acessibilizar ainda mais essa informação que parece para as pessoas do direito muito corriqueira, mas eu acho que a sociedade ainda precisa estar mais atenta ao vocabulário e mesmo aos conceitos. Então eu vou te pedir uma grande ajuda hoje também para eu aprender aqui. Quando a gente fala da lei, eu já te pergunto como é que você vê o espírito da EC 132 de 2023. A gente está falando da reforma tributária brasileira que parece buscar mais eficiência, justiça fiscal e simplificação. Você entende que esses objetivos vão ser atingidos? E ainda te pergunto mais, em curto prazo? Bom, eu tenho uma grande expectativa em relação à reforma tributária. Eu acho que tem um ponto essencial que você comentou, é justamente essa questão a respeito da democratização do conhecimento tributário. A reforma tributária, ela pretende ser ampla, ela pretende trazer transparência, justiça tributária, cooperação entre fisco e contribuinte e, principalmente, trazer mais informação e transparência para o contribuinte brasileiro. Eu costumo sempre dar o exemplo da tributação sobre o consumo nos Estados Unidos. Quando você vai comprar, por exemplo, um aparelho de celular, você vai na prateleira, está escrito $600. Isso. Quando você vai lá no caixa, você vai pagar 680. Esses 80 é o tributo que incide sobre o consumo. Aqui no Brasil, se eu te perguntar quanto que você pagou de tributo, seja nesse microfone, nessa caneca, no seu celular, você não tem ideia. Então, acho que isso é um avanço significativo na reforma tributária. Sim. O contribuinte, a pessoa física, aquela pessoa que está consumindo, todas as pessoas terem ciência a respeito de quanto de tributo que ela está pagando. Isso é democrático e isso traz cidadania tributária para as pessoas, que é muito importante. A reforma pretende ter transparência, justiça fiscal, cooperação, são princípios constitucionais que foram incluídas na emenda constitucional e que trazem com isso essa democratização. A lei complementar que vem para explicar, para regulamentar essa reforma, ela tenta obter justamente esses parâmetros que estão na Constituição. Me parece que sim, que nós vamos conseguir atingir todos esses objetivos. Entretanto, a gente conhece, a gente sabe que no Brasil, gato escaldado tem medo de água fria. A gente sabe que em outras reformas que nós tivemos, outras mudanças tributárias, muitas vezes o nível de exceções, a quantidade de burocracia, obrigações acessórias que o contribuinte precisa cumprir, isso muitas vezes faz com que aqueles objetivos acabem não sendo atingidos. Mas me parece que dessa vez a gente tem um avanço muito significativo em relação à reforma da tributação do consumo. O que eu vejo hoje é com muita expectativa que a gente vai atingir todos esses parâmetros e me parece que o legislador andou bem, lógico. Tem pontos que poderiam ser melhores, como sempre, mas andou bem em definir os parâmetros na lei complementar. Então começamos positivo, mas vou pegar esse teu gancho, porque há um histórico de tentativas frustradas de reformas no Brasil, nós sabemos disso, é fato. Para nós adultos que passamos por isso nas últimas décadas, o que permitiu que esse novo modelo com CBS, IBS e imposto seletivo fosse finalmente aprovado? E mais uma, só para complementar, ajuda a gente com essas siglas. Vamos começar um letramento. Para muitos aqui, elas são corriqueiras, estão ali no cotidiano, mas para muitas pessoas, CBS, IBS, o imposto seletivo. Primeiro, o letramento. O IBS é o Imposto sobre Bens e Serviços. Isso. Ele vem a substituir o Imposto sobre Serviço e o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, o IBS é um imposto que a gente chama dual. Ele substitui o imposto estadual e o imposto municipal.
arrecadação, competência do município e dos estados. A CBS é a contribuição sobre bens e serviços. Ela vem a substituir o que hoje a gente chama de PIS e COFINS. É uma contribuição de competência da União. E o imposto seletivo, muita gente chama de imposto sobre o pecado. Mas a ideia que tem por trás do imposto seletivo é justamente você tributar aquelas ações que têm o que a gente chama de externalidades negativas. Por exemplo, cigarro. Quando a pessoa fuma, ela tem um problema de saúde a longo prazo, a médio prazo. Sim. Então, para evitar esse tipo de comportamento, a gente tem uma tributação sobre esse tipo de comportamento. E por isso que as pessoas chamam de imposto sobre o pecado. Então, esse é o letramento básico. Sobre a questão da reforma tributária, eu acho que muita gente chama de uma verdadeira revolução na tributação sobre o consumo brasileiro. E uma revolução nunca acontece por um único fator, é uma confluência de fatores. No caso da reforma tributária, eu vejo vários motivos que fizeram nós chegarmos até aqui. Bom, primeiro que a gente tem um modelo tributário que é extremamente complexo e é descasado daquilo que acontece no mundo. Eu sei que pode ser uma platitude, mas hoje tudo é global. Por exemplo, normas contábeis internacionais. Desde 2007, o Brasil aplica normas contábeis internacionais. A mesma coisa acontece em relação à tributação. A gente tem pressão para que a gente adote modelos que são aplicados no resto do mundo. Por exemplo, a legislação de transfer price, que é adotada na OCDE. E a gente também tem uma pressão para que a gente tenha uma tributação do consumo que seja parecida ou semelhante aos parâmetros internacionais, como são o caso agora do Imposto sobre Valor Agregado, IBS e CBS. Esse é o primeiro fator. A gente precisa estar de acordo com os modelos internacionais. Os parâmetros são os mesmos. A economia é global. Segundo lugar, eu acho que tem uma força política que antes a gente não tinha. E isso vem desse modelo complexo, um contencioso tributário brasileiro que é insustentável. A gente tem bilhões sendo discutido no nosso contencioso, que acaba forçando a necessidade de uma reforma. O terceiro ponto que eu vou citar, que eu acho importante, são decisões, inclusive do próprio Supremo Tribunal Federal, que trouxeram um nível de complexidade para o sistema tributário que é demasiado. A gente tem a decisão sobre o tema 69, que é a respeito da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Essa decisão diz que o ICMS não é receita da empresa, não é faturamento da empresa para efeito de inclusão na base de cálculo do PIS e da COFINS. E isso acaba tendo como consequência que outros tributos também não podem ser incluídos na base de cálculo de outros tributos. Isso trouxe uma complexidade para o sistema tributário que demandou uma mudança. E essa mudança acarreta na reforma tributária. E por fim também a gente teve uma pressão da própria sociedade civil, faço questão de citar, a própria FGV, ela tem o Núcleo de Estudos Fiscais, o NEF, conduzido pelo professor Eurico Desante, que produziu diversos documentos, estudos, análises, debates a respeito da necessidade de uma reforma. Então acho que são vários fatores que acabaram que a gente teve sucesso finalmente numa reforma tributária ampla. Isso é muito importante, sobretudo ele falou 4 fatores aqui que eu anotei. Eu acho que a gente precisa discutir esses fatores na sociedade, por mais que eles pareçam um pouco quase difíceis para a gente, né, para o público leigo em geral, mas é uma função também aqui do nosso podcast democratizar, como a gente falou lá no início. Então, precisa esmiuçar mesmo a informação. E a gente não vai esquecer do imposto sobre o pecado. Essa a gente não consegue esquecer porque é uma analogia muito boa, né, para o imposto seletivo. A reforma tributária, então, ela tende a reduzir os litígios tributários ou não? Não, ela tende a reduzir os litígios tributários, né? A gente tem muitas discussões a respeito do creditamento dos tributos, um tema, assim, para quem atua na área tributária está muito acostumado a lidar com isso. Discussões sobre a efetiva não cumulatividade, que hoje a gente tem uma série de tributos distintos. A gente tem uma problemática da própria legislação, porque imagina, quantos municípios a gente tem? A gente tem mais de 5 mil municípios. Quando a gente pensa no imposto municipal, como é o imposto sobre o serviço, a gente tem 5 mil legislações distintas. A gente tem 26 estados, mais o Distrito Federal, cada um com seu regulamento de ICMS. E aí a gente ainda tem uma legislação super complexa de PIS e COFINS. Tudo isso hoje está condensado na lei complementar. Não é uma legislação simples, é uma legislação extensa, tem quase 500 artigos, mas é muito menor do que a gente tem hoje.
E a gente tem outros pontos também. A gente tem a tributação no destino. Hoje a gente tem uma tributação que é segregada, uma parte na origem, uma parte no destino. Tudo isso faz com que a expectativa é que a gente tenha uma redução dos litígios tributários bastante significativa. Lógico que, aqui é importante dizer, Renato, a gente está num momento de mudança, a gente está num momento de adaptação, Sim. a gente está num momento de transição. E quando existem essas mudanças, óbvio que demora um pouco para a gente se adaptar, algumas coisas ainda precisam ser esclarecidas, então é evidente que a gente vai continuar tendo algum nível de contencioso. Mas eu não tenho dúvida que a reforma foi formulada, e eu acho que, novamente, o legislador atingiu esse objetivo de trazer mais simplificação para o sistema tributário brasileiro. É o que queremos, né? Acho que a Sem palavra dúvida. precisa ser acessibilidade. A gente estava falando antes sobre a linguagem acessível, não sei se você conhece, enfim, está na nossa Constituição, você que nos ouve, obviamente, Fábio, sim, mas é isso, é uma linguagem que ela não é simplória, mas ela precisa ser simples e, mais do que qualquer coisa, acessível para que todos nós tenhamos acesso, literalmente. Essa proposta de regimes diferenciados, como os aplicáveis à saúde, à educação e ao agro, é compatível com os princípios da reforma? Quero saber, assim, se você vê riscos de que essas exceções acabem enfraquecendo a coerência do novo modelo. A gente precisa entender que uma reforma tributária ela é, acima de tudo, um processo político. Para que a gente tenha um apoio do poder público, um apoio dos contribuintes, um apoio da opinião pública, dos operadores de direito, é natural que a gente tenha algumas exceções. Sim. Por exemplo, prestação de serviços de saúde, medicamentos. Isso é natural. Se a gente não tiver esse tipo de exceção, muito provavelmente a reforma não andaria e não teria sucesso na sua aprovação. Agora, é preciso deixar bem claro que isso precisa ser efetivamente uma exceção. A gente não pode ter uma proliferação de situações diferenciadas, porque isso vai contra a ideia de você ter uma simplificação do modelo. O modelo é complexo hoje em dia porque a gente tem uma míria de situações diversas, de legislação distinta, uma complexidade muito grande. É natural, eu vejo com bons olhos que a gente tenha algumas exceções, mas é preciso ter cuidado para que a pressão dos setores que são, às vezes, não são beneficiados pela reforma ou são prejudicados pela reforma, não tenham um poder de modificar a legislação a ponto da gente ter uma série de regimes diferenciados que acabe com a simplicidade do modelo. Justamente, coerência desse novo modelo. Exato. Até porque a gente está num momento de transição, como você mesmo levantou, mas ao mesmo tempo é um momento muito especial. E olha, eu estou usando um adjetivo muito simples para o Brasil com essa reforma tributária, né? Então, se a gente está muito esperançoso de que isso dê certo, precisa ser coerente. Daí eu vou para uma pergunta que muito coça aqui minha orelha, que é esse chamado planejamento tributário, que é um tema polêmico aqui no nosso país, que atrai a atenção das autoridades fiscais. Primeiro de tudo, queria pedir a gentileza de você me explicar um pouco desse beabá do planejamento tributário. E eu quero saber também qual vai ser a consequência da reforma para os chamados planejamentos tributários. Bom, o planejamento tributário é quando o contribuinte ele organiza suas operações visando reduzir a carga tributária. Ou seja, a ideia é que o contribuinte pague exatamente aquilo que a lei determina, nem mais, nem menos. E para isso eu vou me planejar, eu vou ter uma gestão tributária visando esse objetivo. Eu, pessoalmente, sou favorável aos planejamentos tributários. As autoridades fiscais, como é óbvio imaginar, têm uma restrição aos planejamentos tributários. Então, a autoridade fiscal sempre diz o seguinte, olha, você vai planejar a sua atividade, não pode ser por motivos tributários. Você tem que ter outros motivos comerciais, societários, logísticos, que não seja reduzir a carga tributária. Eu tenho uma visão mais liberal sobre isso. Eu acho que o planejamento tributário, ele é um direito do contribuinte. Sim. O tributo é um custo como qualquer outro, e qualquer empresa busca reduzir os custos. Óbvio que aqui, é bom que fique muito claro, eu não estou defendendo planejamentos tributários abusivos, com situações simuladas, eu estou dizendo planejamento tributário que é perfeitamente legal e permitido, inclusive com base na Constituição. O que é curioso em relação à reforma tributária é que um dos princípios que vigoram na reforma tributária é justamente a neutralidade tributária. O que é a neutralidade tributária? A neutralidade é o seguinte, você não vai fazer A ou B em razão do tributo. Eu não vou instalar minha fábrica em Manaus
por uma questão de benefício tributário. Eu vou instalar a minha fábrica aonde é melhor do ponto de vista logístico, não do ponto de vista tributário. Então, a ideia da neutralidade é que você tome suas decisões econômicas com base em fatores econômicos que não tributários. Essa é a ideia que está por trás dessa reforma tributária. Sim. Por exemplo, tributação no destino. Você não vai decidir aonde é a sede da sua empresa por conta da alíquota tributária de um determinado município. Afinal de contas, o que importa é onde está o consumidor, quem vai consumir o seu serviço e a mercadoria. Sim. Isso é neutralidade tributária. E a neutralidade tributária, ela conflita um pouco com o planejamento tributário. Se você tem neutralidade, você não teria essas situações de planejamento tributário. Sim. Então, a ideia por trás da reforma é óbvio, você vai ter que ter uma gestão tributária do seu negócio, baseada em dados, naquilo que você pode tomar crédito, que você não pode tomar crédito, como você organiza seus negócios, mas não planejamentos tributários visando, por exemplo, instalar sua sede em algum determinado município para se beneficiar de algum regime específico. Os planejamentos tributários continuam, mas reduzem essas oportunidades diante desse princípio da neutralidade tributária. Já comecei a entender o planejamento tributário, agora eu vou voltar na sua fala, Fábio, sobre transição, desse momento que nós estamos vivendo, a fase de transição. Quero entender qual é a sua expectativa para essa fase de transição, porque nós estamos convivendo com 2 sistemas tributários simultaneamente. Como é que essa conta fecha? É isso. É o que o pessoal costuma dizer. Para melhorar, ainda vai piorar. Porque essa parte da transição, que a gente inicia efetivamente a partir de 2026 com a cobrança de alíquotas testes, é o ponto essencial e mais delicado da reforma tributária. A reforma tributária tem um período de transição bem longo, que vai até 2033, e vai ser nesse momento que nós vamos ter que lidar com 2 sistemas, o antigo e o novo, convivendo paralelamente. Então, a gente tem toda a complexidade do sistema tributário atual, e a gente ainda vai ter a complexidade de se adaptar ao novo sistema, quase como se a gente estivesse trocando o pneu do carro com o carro andando. Então, de fato, eu acho que esse é o momento mais delicado, onde as empresas vão ter que gastar muito tempo, muito esforço, vai ter custo envolvido, vai depender da ajuda de assessores contábeis, jurídicos, justamente para que essa fase de transição ela seja navegada em águas calmas. Vai ser o momento mais delicado da reforma, sem dúvida nenhuma. Sobretudo num país continental, né, com dimensões continentais, e eu penso sobre as empresas de pequeno e médio porte. E aí eu vou para a próxima pergunta, justamente para a gente entrar nessa seara, porque a tributação no destino e a não cumulatividade ampla, gostaria inclusive que você me explicasse, são 2 pilares dessa nova sistemática. Quais são, então, os desafios operacionais e tecnológicos que você antevê para as empresas na adaptação desse novo regime? Porque a gente entende que tem desafio particular para a empresa de pequeno porte, eu entendo isso, e de médio porte também. São muitas adaptações. Para os grandes não vai ser fácil, quiçá para os menores. Eu queria entender, então, o que você acha disso? Qual é a perspectiva? Primeiro, em relação à não cumulatividade, tentando explicar de uma forma intuitiva. Se eu te vendo matéria-prima para você fabricar esse microfone, vamos dizer que você pagou R$100 nessa matéria-prima, fabricou o microfone e vendeu por 150. Sim. A ideia da não cumulatividade em um imposto sobre valor agregado é que você tribute só a parte que você agregou. No seu caso, você agregou R$50 a esse produto, então a tributação vai incidir sobre esses R$50. Como é que a gente faz isso? A gente dá crédito do imposto que foi pago na operação seguinte. Então, quanto eu paguei de tributo, vira crédito para você abater do tributo que você deve para o governo. Então, essa é a ideia da não cumulatividade. Qual o problema que a gente tem hoje no nosso sistema tributário? Primeiro que essa não cumulatividade não é ampla. Tem coisa que dá crédito, tem coisa que não dá crédito. E isso não está claro na legislação. Então, os operadores do direito, nós advogados, a gente atua em diversos processos
diversas situações no contencioso tributário para discutir o que dá crédito e o que não dá crédito. Sim. Isso é um problema muito grande para o comércio como um todo, para o nosso sistema econômico. Segundo, a gente tem tributos que são cumulativos, que não dão crédito. Então, vira uma bagunça, Renata, porque você tem tributos cumulativos incidindo, tributos não cumulativos, e o contribuinte não sabe exatamente como que ele lida com toda essa problemática. Sim. Isso é muito problemático, especialmente quando a gente pensa em exportação. Porque se você depois exportar esse microfone, por mais que a Constituição garanta que você mantenha o crédito dessas operações, como durante a cadeia tem a incidência de tributos cumulativos, você não recupera esse tributo. Então, você está exportando tributo, o que tira a competitividade das indústrias nacionais. Então, esse é um problema muito sério, muito grave. A não cumulatividade plena é excelente, a reforma busca garantir isso, e, de fato, na lei complementar, as hipóteses de não cumulatividade de creditamento são bastante amplas, e a gente precisa esperar para ver se, na hora de regulamentar e como as autoridades fiscais vão lidar com essa previsão de não cumulatividade ampla. A lei complementar me parece que está muito clara nesse sentido, garantindo essa não cumulatividade ampla. Aliás, a própria Constituição prevê como princípio a não cumulatividade. Em relação à tributação no destino, isso é muito interessante também que a reforma tributária traz, e é um modelo que é adotado em outros países do mundo. Aonde eu vou instalar o meu negócio, não importa em relação à carga tributária, porque a carga tributária, a alíquota que vai incidir sobre aquele serviço ou sobre aquela mercadoria, é exatamente a carga tributária, a alíquota do local que o consumidor está, onde está sendo consumido esse serviço ou essa mercadoria. E não onde o seu negócio está localizado. Exato. Eu não vou instalar a minha fábrica num município de São Paulo que tem uma alíquota menor, porque não importa. O que importa é onde está o meu consumidor. Tá. Isso evita esse tipo de planejamento, guerras fiscais entre os estados, e traz um sistema que, de fato, é muito mais transparente e muito mais justo. E quando a gente fala dessas empresas de pequeno porte? Esse é um desafio. Na lei complementar, está previsto que empresas do Simples Nacional poderão continuar pagando seus tributos pelo Simples Nacional ou poderão, tem a opção, de aderir à sistemática do IBS e da CBS. Isso demanda uma análise caso a caso. Esses pequenos e médios negócios vão ter que avaliar se vale a pena continuar dentro do Simples Nacional ou pagar o IBS fora do Simples Nacional. E isso depende justamente aonde ele está situado na cadeia de consumo. Isso a partir do ano que vem. Isso a partir de 2027, na verdade. 2026 tá. A gente tem a cobrança de uma alíquota teste. Tá bom. Mas isso é muito essencial, porque se eu sou um pequeno negócio, presto serviço ou vendo mercadorias para outros contribuintes do IBS e da CBS, a tendência é ser positivo, ser preferencial que eu opte pelo pagamento do IBS e da CBS, porque eu garanto crédito integral na operação seguinte e eu tenho crédito das operações anteriores. Mas isso vai demandar uma análise caso a caso. E aqui a gente encontra uma barreira. Normalmente, como você muito bem pontuou, as empresas grandes, por mais que as operações sejam mais vultuosas, elas também têm uma estrutura melhor. Elas contam com uma assessoria melhor, contábil, jurídica, operacional, logística, que talvez as pequenas empresas não tenham essas condições. Isso é um desafio. É hora de começar a estudar. Não tenha dúvida nenhuma. Se em 2027 nós passaremos por aí, já não é mais transição. Transição é agora, como você falou. Concordo. Então, a gente tem aí 1 ano e pouco para estudar, sobretudo o simples. Sem dúvida nenhuma. Eu sou simples. Agora, eu quero falar sobre os principais impactos da reforma nas estruturas voltadas para o planejamento societário e sucessório. Eu acho que muitas pessoas que estão aqui nos ouvindo vão se interessar por essa pergunta, porque aí eu já estou falando das holdings familiares. Essa pergunta é excelente, é um tema que eu adoro debater. Eu até tenho um livro específico sobre esse assunto, que inclusive está sendo atualizado por conta da reforma tributária. Olha Ou lá. seja, a reforma tributária efetivamente traz um impacto grande para esse tipo de estrutura. Deixa o nome do livro. Holding familiar. É o livro, não poderia o nome mais claro Holding impossível. familiar, é isso. Esse livro está sendo atualizado, vai ser lançado em outubro, justamente pensando na reforma tributária, porque o impacto é grande. Uma das coisas que é importante é que as pessoas físicas, eu acho que isso é uma coisa que as pessoas precisam se ligar em relação à reforma, Renato.
Não precisa ser uma pessoa jurídica, uma empresa para ser contribuinte de IBS-CBS. Uma pessoa física pode ser contribuinte de IBS-CBS. Inclusive, pessoas físicas que alugam e vendem imóveis. A legislação traz parâmetros para que essas pessoas sejam consideradas contribuintes do IBS da CBS. Vou dar um exemplo. Se eu tenho mais de 3 imóveis alugados e eu tenho um faturamento de aluguel no ano superior a R$240 mil, eu vou pagar IBS-CBS. Eu serei contribuinte de IBS-CBS. Hoje, eu posso continuar alugando esses imóveis e vendendo esses imóveis na pessoa física, mas a partir da reforma tributária, eu serei contribuinte de IBS-CBS. E aí, talvez seja melhor eu migrar essas operações da pessoa física para a pessoa jurídica. Na minha visão, a reforma tributária impacta os planejamentos, mas algumas pessoas no início, quando viram o texto da reforma, falaram, nossa, isso acaba com as holdings. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem um incentivo para que essas pessoas físicas reavaliem as operações imobiliárias delas, porque talvez você ter essas operações dentro de uma pessoa jurídica vai ser benéfico comparado com a pessoa física. Eu acho importante pontuar para todos nós mais leigos nesse assunto, ou mesmo para você que é da área do direito, que essa transição até 2027 é o momento de procurar estudar, de procurar assessoria jurídica, contábil, é o momento para que a gente chegue daqui a 1 ano e pouco lá, munido de não só de vocabulário, de conceito, mas de empoderamento. Exato. Para poder essa adaptação ser um pouco mais saudável e também sustentável, né? Acho que a gente tem que pensar nessa sustentabilidade. Recentemente, a Receita Federal lançou a versão beta da calculadora de tributos. O objetivo, pessoal, é auxiliar os contribuintes a estimar os impactos da CBS, como o Fábio já explicou, e o IBS, e também do imposto do pecado, o imposto seletivo. O que você acha sobre essa ferramenta, em primeiro lugar? O que é essa ferramenta? Se você puder reduzir aí um pouco essa explicação, mas nos contar o que é essa ferramenta, sua opinião dessa ferramenta, e se ela pode ser ali um instrumento eficaz nesse período de transição e também de planejamento. Ou então, ao contrário, ela tende a enfrentar limitação, seja do ponto de vista técnico, seja do ponto de vista jurídico. Eu sou um entusiasta desse tipo de iniciativa. Quando eu fiz o meu mestrado, a minha dissertação era justamente sobre a cooperação entre fisco e contribuinte. Isso é muito importante dizer. Hoje, ou no passado, hoje a gente tem uma situação que está mudando, o fisco via o contribuinte como um potencial sonegador. E o contribuinte vê o fisco como o leão que quer ali arrancar o patrimônio dele. Esse conceito ficou muito explícito ali, acho que na década de 70 e 80, né? É verdade. O leão, né? Eu acho que os jovens não conhecem bem esse... Exato, tinha até uma propaganda. É uma alegoria do leão. Exato. Isso mudou. Essa visão de antagonismo entre a autoridade fiscal e o contribuinte está mudando. Sim. Hoje a ideia de cooperação, que aliás, hoje, pela Emenda Constitucional 132, é um princípio constitucional tributário, a cooperação entre fisco e contribuinte. A ideia da calculadora que permite, de uma forma simples e intuitiva, qualquer pessoa, não só as empresas, os contribuintes, mas você, a gente possa entrar lá e fazer simulações da carga tributária na venda de serviços e produtos, é uma ideia genial que a autoridade fiscal, inclusive, abre o seu código-fonte para quem quiser explorar isso, está lá dentro do seu próprio RP. Então, assim, é uma iniciativa muito importante. Óbvio, eu já testei a calculadora, é uma versão beta, ela ainda é simplificada. Sim. A previsão é que isso melhore ao longo do tempo, mas esse tipo de iniciativa é o que eu defendo. Ou seja, a autoridade fiscal, ela auxilia, coopera para que você pague exatamente o quanto você deve. Isso tem que ser efetivamente aplaudido e espero que tenha mais iniciativas nesse sentido. A gente volta àquela qualidade importante, é a democratização. Essa ferramenta, ela democratiza para todos nós, enfim, sociedade, enquanto sociedade. Na sua visão, Fábio, quais são os principais riscos e também as oportunidades que advogadas, advogados devem observar ao orientar os seus clientes durante essa transição para o novo sistema tributário? É aquela pergunta do passo a passo, sabe? De como fazer. Porque muitos advogados, jovens advogadas e advogados nos assistem, nos ouvem, e é ideal que eles comecem a orientar, já que estamos na fase de transição e chegamos até aqui com todas as suas orientações.
Perfeito. Você foi muito feliz ao dizer que a gente já está na fase de transição. Embora a aplicação do IBS, da Seja ano que CBS, vem. seja a partir do ano que Aham. vem, efetivamente a partir de 2027, é nesse momento que você precisa se planejar. Quem se planejar com antecedência vai ter vantagem competitiva. E isso também serve para os operadores do direito. Os advogados, os estudantes, esse é o momento de você estudar, ler a lei, fazer cursos, participar de debates. Por quê? A legislação quase que coloca todo mundo no mesmo patamar, isso é muito interessante. Então, obviamente, conhecimento nunca se perde. Então, os grandes tributaristas, os nossos grandes professores, certamente têm uma bagagem que vai ajudar eles a interpretar a lei. Mas, de fato, é uma lei nova. Então, coloca todo mundo no mesmo patamar. Então, é uma oportunidade única, seja para quem está começando, seja para quem tem 20, 30, 40 anos de experiência na área tributária. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que as empresas agora demandam, tem uma demanda enorme por assessoria contábil, jurídica. Sim. Isso vai ser fundamental para essas empresas. Revisão de contratos, há uma necessidade das empresas avaliar a revisão de contratos, avaliar quais são os créditos efetivos que ela vai possuir, como que ela vai operacionalizar esses créditos em termos de documentação, em termos de compliance, em termos de obrigações acessórias. Muitas empresas estão tendo uma iniciativa que eu acho muito interessante, que é criar comitês de reforma tributária, que tem ali a participação do CFO da empresa, do diretor jurídico interno, do escritório externo, do departamento fiscal, contábil, compras, por exemplo. O departamento de compras tem que estar totalmente envolvido, porque ele precisa saber quando é adquirida uma mercadoria ou um serviço, se aquilo dá crédito ou não para a empresa, porque isso efetivamente tem uma redução do custo da empresa. Há uma educação de público dentro do corporativo imensa a partir de agora. Sem dúvida nenhuma. E quem fará isso são vocês. Exatamente. Então, por isso que, nesse momento, eu acho que os operadores do direito, principalmente os mais jovens, eles precisam estar com todo o gás, porque a oportunidade é única. Eu acho que a mudança mais significativa que a gente teve no sistema tributário brasileiro, comparado com o que a gente teve agora, foi na época do Plano Real, que teve muitas mudanças tributárias decorrentes do Plano Real. E essa agora, da reforma tributária, a gente está tendo outras reformas da renda, algumas outras mudanças, são oportunidades únicas. Então, as empresas demandam esse tipo de serviço e é necessário que isso comece agora, nessa transição, antes da transição efetiva da lei, como você colocou. Eu adiantei porque eu acho que a gente precisa realmente, o estudo leva tempo, ele é demorado, e para que ele seja muito bem absorvido, pelo menos eu sempre fiz isso, eu preciso de um tempo maior. Eu tenho uma última pergunta, é uma curiosidade minha, e é no âmbito muito pessoal seu. Se você pudesse alterar um ponto da reforma tributária, qual seria e por que razão? Justifique sua resposta, literalmente, justifique sua resposta. Quando eu estudo a lei complementar, e agora a gente está nessa fase de ficar esmiuçando a lei, eu encontro várias coisas que eu poderia mudar. Várias coisas. Porque, de fato, é uma legislação nova e tem também as opiniões pessoais, cada pessoa tem as suas próprias preferências. Mas se eu pudesse mudar algo, seria o regime de transição, que a gente comentou tanto. Na minha visão, eu compreendo a necessidade do regime de transição para que se tenha uma adaptação dos contribuintes em relação à reforma, mas, na minha visão, esse regime de transição ele é muito longo. Você vê que, num determinado momento, as alíquotas do ICMS e do ISS vão sendo reduzidas paulatinamente, aumentando a alíquota do IBS, da CBS, até chegar em 2033. Eu acho que essa sistemática de transição ficou longa e complexa. Eu preferiria que a transição fosse 1 ano, 2 anos, algo que seria muito melhor para os contribuintes. Eu acho que se a ideia é a gente ter um sistema tributário mais simples, e a gente atingir esse objetivo de ser mais simples, não tem por que a transição ser tão longa e eu ter que ficar lidando com 2 sistemas tributários, um que se propõe simples, mas outro que é extremamente complexo. Então, esse seria o ponto que eu alteraria na legislação. E já justificou a sua resposta. Exatamente. É exatamente isso. Professor, foi excelente, foi uma aula pra gente, não só uma aula porque você é professor e advogado, mas porque você trouxe uma democratização da informação. Aliás, eu acho que essa é a palavra-chave
do nosso episódio, democratização de todas essas informações de uma maneira acessível, para que não só as pessoas da área do direito, mas eu, jornalista, e toda a bolha em volta também pudesse entender. Obrigado, Renata. Obrigado pelo convite. Foi um prazer. Eu acho que, voltando àquilo que eu falei no começo, eu acho que a reforma tributária traz justamente isso. A ideia não é que fique restrito só aos advogados tributaristas, aos operadores do direito. É preciso que o próprio cidadão entenda quais são os seus direitos e deveres. E, para isso, ele precisa conhecer, sem dúvida nenhuma, as regras tributárias, ainda que superficialmente. Então, eu agradeço muito essa iniciativa e parabenizo você, FGV Law, justamente por essa iniciativa. Essa iniciativa é justamente para engajarmos a sociedade. Eu acho que a gente precisa se engajar em algo que talvez seja um pouco difícil, porque não é do nosso cotidiano, mas que vai se tornar cada vez mais acessível para todos nós. Muito obrigada. Certamente. Muito obrigado.